Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 21 e capítulo 22. Capítulo 21, irmãos, do versos de 1 a 4. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para este momento. O trecho bíblico de Lucas, capítulo 21, dos versos 1 ao 4, mostra que o Senhor está atento às nossas ofertas e à qualidade delas, e não à quantidade. Jesus destaca isso, deixando claro que a viúva pobre preferiu dar o que tinha a ficar sem honrar a Deus com suas finanças. Além disso, irmãos, sua atitude mostra que Deus ocupava o primeiro lugar em sua vida. Deus era prioridade. Devemos com certeza seguir o exemplo de fé e devoção desta viúva, no qual foi narrado nesses primeiros versos. Em Lucas capítulo 21, dos 5 ao 38, o que é considerado por muitos estudiosos como o sermão profético, nele o Senhor responde ao questionamento dos discípulos sobre quando seria a sua volta. Jesus fala sobre os sinais que antecedem o grande dia de sua volta. O objetivo é que nós não sejamos enganados por falsos mestres ou falsos ensinos. O sermão profético e a volta de Jesus, ele começa e inicia essa conversa profetizando a destruição do templo, que originalmente foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor e reconstruído por Herodes o Grande. Ele começou a reforma por volta de 20 anos antes de Cristo e a concluiu por volta de 63 depois de Cristo. Ou seja, era algo muito recente. E mesmo assim, Jesus estava dizendo que seria destruído novamente. É muito importante percebermos que o relacionamento com Jesus aponta a nossa visão para a eternidade e que tudo que é terreno, cedo ou tarde, irmãos, se desfará. O mestre começa seu discurso por aqui, para frear o encanto dos discípulos com o templo terreno, algo que deixava todo judeu muito orgulhoso. Ele faz isso, irmãos, porque a nossa verdadeira morada está nos céus, diante do trono de Deus. Amém? A resposta de Jesus para responder aos discípulos, o Senhor Jesus lista alguns sinais que se tornarão mais evidentes no fim. E aí ele cita alguns desses eventos, que seria guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, fomes, pestes, acontecimentos terríveis, grandes sinais vindos do céu, perseguição aos cristãos, entre outros. Essas são algumas das coisas que se tornarão mais intensas à medida que o fim se aproxima. Por isso, irmãos, é muito importante que estejamos atentos, né, na verdade, ao texto sagrado para que não sejamos surpreendidos pela iminência da volta de Jesus. Além disso, como o Senhor Jesus ressalta em Lucas 21, versos 9, o fim não virá imediatamente. Ou seja, não podemos baixar a guarda, precisamos ficar atentos. Infelizmente, a nossa geração não está prestando atenção aos sinais e muitos estão vivendo enganados, sem esperança, como se não houvesse Deus. Dando continuidade no capítulo 21 de Lucas, apesar das dificuldades dos últimos dias, o Senhor Jesus reforça o cuidado de Deus Pai com os seus filhos. Mesmo com toda a privação, perseguição e adversidades, os que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Isso não significa, irmãos, que seremos poupados, mas que mesmo que a nossa vida terrena seja tirada no meio do caos dos últimos dias, podemos descansar em Cristo, porque a eternidade nos aguarda para a glória de Deus. Amém? E esse é o objetivo de Jesus.
elevar os nossos olhos para além dos montes, acima dos problemas, tribulações e adversidades, e para completar a grandeza do nosso Deus. E finalizando o capítulo 21, Jesus encorajou seus discípulos a perseverarem na oração e na fé, aguardando o dia em que o Filho do Homem livrará os fiéis do julgamento, para que eles possam estar em pé diante dele. E aqui tem uma referência muito legal, muito bacana, em 1 João capítulo 2, versos 28. Iniciando, irmãos, o capítulo 22 de Lucas, dos versos de 1 a 6, o destino de Jesus Cristo aqui na terra entra no ciclo final. O diabo corrompe o coração de um dos seus discípulos e o incita a trair o mestre. Sendo assim, Judas vai ao encontro dos líderes religiosos e juntos eles firmam um acordo e um sinal. A emboscada deveria ser feita à noite, quando as multidões não estivessem por perto, e o início, desse plano seria dado com um beijo na face do Senhor. E sabendo que de tudo isso, Jesus então reúne seus discípulos para um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, que foi a instituição da ceia. O sacramento ministrado pelo próprio Filho de Deus deve ser guardado até a volta do Senhor e repetido como um memorial à sua morte e também ressurreição, como temos feito até os dias de hoje. Durante a ceia, Jesus anuncia oficialmente que será traído por um dos seus discípulos. Isto gera perplexidade e inquietação neles. Até mesmo Judas está chocado, mas não arrependido, como vimos nos versos 21 a 23. No entanto, o Senhor deixa bem claro quais as consequências de tal atitude. Daí em diante iniciou uma discussão entre eles sobre quem era o maior discípulo. Jesus ouve tudo e dá uma lição, conforme vimos nos versos 24 a 27. Ele ensina que a grandeza não está em ser servido, mas em servir. No reino de Deus, a honra é de quem serve. Olha que grande ensino Deus dá aos discípulos e a nós também. Jesus começa, irmãos, a abrir o coração para os seus discípulos amados que lhe seguiram durante aqueles 3 anos e meio. Ele deixa claro que o esforço que eles fizeram para segui-lo não será perdido na memória de Deus, como vimos nos versos 28 a 34. Após isso, ele diz que Pedro está prestes a passar por uma grande provação. Este, por sua vez, garante que irá com o Senhor até a morte. Após isso, ele diz que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro o negará. É muito importante que estejamos atentos às palavras do Senhor ao nosso respeito. Embora pareça rude, Jesus está apenas preparando seu discípulo para a realidade. O cuidado de Jesus com seus discípulos é o mesmo que um pai tem por seus filhos. Ele sabia tudo o que lhe aguardava e, para que eles não fossem pegos de surpresa, lhes deu várias advertências, como vimos nos versos 35 a 38. Mais à frente, no Getsêmani, enquanto Jesus Cristo ainda estava no jardim, Judas Iscariotes chega ao lugar. Vários soldados o acompanhavam, mas permaneciam escondidos na penumbra. Lucas 22, capítulo 22, versos 39 a 48. Judas vai ao encontro de Jesus e o saúda com um beijo. Este era o sinal que diferenciava o mestre dos demais, para não acontecer de prenderem a pessoa errada. Isto me ensina muito e nos ensina muito. Jesus, irmãos, era diferente das outras pessoas nas suas atitudes, comportamento e caráter. Embora seja o Filho de Deus, era facilmente confundido com os homens comuns da sua época. A reação dos discípulos ao perceber o que estava acontecendo, pensaram em partir para a briga com os soldados. Pedro não hesitou e arrancou a orelha de um deles com uma faca, entre os versos 49 a 54.
Acredita-se que a intenção real do apóstolo era, na verdade, arrancar a cabeça dele, mas um ato de esquiva impediu o que isso acontecesse. Ao ver aquilo, Jesus ordenou que ficassem quietos. Aquilo era parte de sua missão e ele aceitava isso. Em seguida, impôs as mãos sobre o soldado e lhe restaurou a orelha. Jesus é um fenômeno de amor, resiliência, humildade e obediência. Ele não perdeu o controle mesmo diante de situações extremamente estressantes. Quando tudo lhe foi contrário e hostil, ele permaneceu fiel a Deus. Que exemplo maravilhoso esse do nosso Senhor Jesus, não é verdade, irmãos? Após a prisão de Jesus, enquanto os guardas o levavam, Pedro seguiu à distância. No caminho, ele foi abordado 3 vezes e por 3 pessoas diferentes, e em todas elas negou que conhecia a Jesus. Versos 55 a 62. A semente do pecado em nós, irmãos, nos leva a fazer coisas terríveis. Sabemos que Pedro amava Jesus, mas o medo, a incerteza e a tragédia suplantaram este amor. Diante de um julgamento ilegal na calada da noite, o Mestre Jesus foi interrogado. Acusações injustas e falsas foram tidas como verdade, e foram tidas por verdade, como vimos nos versos 63 a 71. Tudo isso acabou, irmãos, quando, ao ser questionado se era o Cristo, Jesus respondeu: sim. Vemos que daí em diante as autoridades judaicas tinham a confissão que queriam. Condenaram a Jesus por blasfêmia, pois diziam que ele não era o Messias. Nesse momento, irmãos, Jesus dizia que a autoridade estava com ele a partir deste momento. Embora estivesse sendo julgado, Cristo é, na verdade, o juiz final. Assentará à direita do poder de Deus. A resposta de Jesus aqui alude a nós nos Salmos 110, versos 1. Essa resposta foi o que condenou. Ao que tudo indica, irmãos, o que ofendeu a audiência foi a afirmação de seu assentamento na presença de Deus e o exercício da divindade e da divina autoridade. Na realidade, a réplica à pergunta dos religiosos foi mais do que eles esperavam. Não era uma blasfêmia alegar ser o Messias. Blasfêmia foi a afirmação de ser o juiz do povo judeu, com a autoridade de Deus. A observação de Jesus também envolve a esperança de vindicação. Ainda que o povo o matasse, Jesus terminaria ao lado de Deus. O título Filho do Homem é uma alusão a Daniel capítulo 7 e também algumas outras referências, como Mateus capítulos 26 a 64 e Marcos capítulo 14, verso 62. Do verso 70, temos a expressão Filho de Deus. Os líderes judeus sentiram que Jesus estava afirmando grande autoridade aqui. Eles perceberam que Cristo declarava uma singular e sublime relação com Deus, colocando-se no mesmo nível dele. No modo de ver dos líderes, isto não era possível. Vós dizeis que eu sou. Jesus observa que eles mesmos chegaram a tal conclusão e não a rejeita. E finalizando o capítulo 22, verso 71. Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Os líderes judeus, irmãos, concluíram que Jesus tinha feito uma declaração de culpa. Cristo foi condenado por sua afirmação de possuir um relacionamento com Deus, no qual ele exerce autoridade da mesma forma que o Senhor. E com isso, irmãos, nós finalizamos o capítulo 21 e capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Amém? Que Deus os abençoe, que tenham uma excelente leitura e que Deus possa falar grandemente aos seus corações por intermédio do Espírito Santo.
Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã.